Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um livro que tem um título belíssimo, um dos títulos mais lindos que eu já vi, mas que infelizmente foi uma leitura que eu não curti tanto. E eu até pensei um pouco, né? Geralmente eu não faço vídeos pra livros que eu não gostei. Gravar, produzir um vídeo dá trabalho, então eu prefiro fazer vídeo para aqueles livros que eu quero indicar para vocês, que eu quero recomendar. Mas este livro estava na minha lista dos 30 livros para ler antes dos 30 e a minha vontade é fazer vídeo para todos os livros que estão naquela lista. Então cá estou eu para a gente conversar um pouco sobre o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da escritora espanhola Rosa Monteiro. O que me chamou para a leitura desse livro foi sim o título. Eu sou uma grande apaixonada por títulos. É muito raro que eu compre um livro pela capa. Quando eu vejo uma capa bonita, eu vou ler a sinopse, eu vou ler uns comentários para ver se realmente me interessa. Mas o título bonito ele me ganha e eu vou ali só na onda daquele título. Foi o que aconteceu com esse livro. E o começo desse livro foi bastante promissor para mim. Eu, inclusive, estava gravando um vlog aqui para o canal e tem um momento do vlog em que eu falo desse livro super empolgada, porque o início foi muito bom. E aí tem uma outra chamada do vlog onde eu falei, gente, algo de errado não está certo, porque não tô curtindo, não tá rolando. No início da leitura, o que nos dá a entender que vamos encontrar aqui nessas páginas? A Rosa Monteiro perdeu o seu marido, ficou viúva. Seu marido Pablo morreu de câncer e entre o diagnóstico até o momento da morte dele foram poucos meses, então foi muito rápido. E o que nos parece que ela vai fazer? Ela vai pegar a sua história de vida, esse seu momento de luto, quando ela perdeu o seu marido, e ela vai mesclar suas memórias e esse seu processo de luto com um pouco da vida da Marie Curie, sim, aquela grande cientista, né, que recebeu o Nobel de Química e de Física. Porque a Marie Curie perdeu o seu marido Pierre de forma bastante abrupta. O Pierre ele sofre um acidente, ele estava voltando para casa ou indo para o laboratório, algo assim, mas assim, estava andando pelas ruas um dia comum e ele foi atropelado por uma charrete. Os cavalos conseguiram desviar dele, mas uma das rodas acabou passando na cabeça dele e ele morreu. E a Marie Curie escreve um diário durante algum tempo, salvo engano durante um ano mais ou menos, falando muito sobre esse seu processo de luto, como foi para ela viver sem o seu marido, que além de seu marido era o seu parceiro ali no trabalho, de laboratório, então eles passavam praticamente o dia inteiro juntos, pai das suas duas filhas, então é um diário muito tocante. Inclusive eu comecei a leitura do livro pelo final, porque lendo aqui a introdução, a apresentação, é dito, né, que esse diário da Marie Curie foi adicionado aqui nesse livro como um apêndice. E eu falei, quer saber? Será que focou aí pra vocês? Eu falei, quer saber? Eu vou começar pelo diário. Então eu comecei essa leitura lendo esse diário da Marie Curie, que é assim, é tocante, sabe? Dá pra sentir a sua dor e essa sua tentativa de reaprender a viver aí, sem o seu parceiro, né? Sem o seu companheiro. Então, no início da leitura, eu pensei que seria isso. E no início é de fato um pouco isso. Ela tá falando sobre o seu processo de luto, quando perdeu seu marido Pablo, e também sobre como foi para Marie Curie. Inclusive é belíssima a passagem onde a gente entende esse título, né? Essa ridícula ideia de nunca mais te ver. A primeira coisa que te derruba no luto. A incapacidade de pensar nele e admiti-lo. A ideia simplesmente não entra na sua cabeça. Como é possível que não esteja mais? Aquela pessoa que ocupava tanto espaço no mundo, onde foi que se meteu? O cérebro não consegue entender que tenha desaparecido para sempre. E que diabos é sempre? É uma realidade inconcebível que a mente rejeita. Não vê-lo nunca mais é uma piada sem graça, uma ideia ridícula. E o que foi que desandou para mim nessa leitura? À medida que eu avançava, e depois de concluir, esse foi um livro que eu não consegui entender o propósito e que eu nem consegui entender o que ele era. Aqui na ficha catalográfica, esse livro é identificado como literatura espanhola, romance e memórias. Literatura espanhola, ok. A Rosa Monteiro
É uma jornalista e escritora espanhola. Agora, romance, talvez eu não entenda o que é um romance, então, porque, a meu ver, um romance é uma ficção, uma história com início, meio e fim, onde você acompanha ali o desenvolvimento de uma história. Algo criado e você acompanha ali o desenrolar de uma história, personagens, etc. Não temos isso aqui nesse livro. Memórias. A Rosa Monteiro, ela fala da sua própria vivência, do seu processo de luto, em raríssimos momentos desse livro. Ela começa falando, né? As primeiras páginas ela realmente fala isso. E depois isso some no texto. Eu não consegui ver um livro de memórias aqui, porque temos pouquíssimos momentos do livro onde a autora está de fato revisitando a sua própria vida. E aí, o que nos resta desse livro? Esse livro acabou sendo uma biografia da Marie Curie, mas uma biografia ruim. E por que ruim? Além de não termos muitos detalhes, aqui nós temos muitos achismos da autora. Então é isso que a Rosa Monteiro faz aqui. Ela escolhe alguns momentos específicos da vida da Marie Curie, nos conta e nos dá a sua opinião, o que ela acha sobre aquilo, o que parece aquilo. Inclusive ela usa essa palavra. Ah, nesse momento aqui me parece que não sei o que, não sei o que lá. Dá pra ver que são achismos da autora, sabe? Que ela não tá tirando isso de uma informação de uma fonte confiável. Eu gosto de ler biografias, eu gosto de ler autobiografias. E essa parte de achar, de pensar, vai vir do leitor. Então você, enquanto estiver lendo uma biografia ou autobiografia de alguém, é no seu processo ali de leitura que você vai ter as suas ideias, seus pensamentos. Nossa, isso aqui tá parecendo isso. Completamente baseado em vozes da sua cabeça. E tudo bem, você enquanto leitor. Agora eu vou escrever um livro dos meus achismos sobre a vida de outra pessoa, sinceramente, isso não me interessa nem um pouco. Inclusive tem vários momentos de achismos que eu senti um pouco de falta de noção da autora. Ela fala umas coisas que eu ficava assim, é de bom tom? Não é de bom tom. Por exemplo, ela fala muito da aparência da Marie Curie. A Marie Curie parece que em alguns momentos da sua vida, a luz apagou. Provavelmente mudou aí no vídeo porque a luz resolveu queimar. Que ótimo, né, querida? A Rosa Monteiro comenta muito sobre a aparência da Marie Curie. Parece que em alguns momentos da sua vida a Marie Curie esteve muito magra e ela vivia dificuldades financeiras, pelo que eu entendi. Como eu disse, é uma biografia ruim, porque não temos detalhes. Eu já assisti aquele filme, o Radioactive, salvo engano, está na Netflix, que conta a vida da Marie Curie. Então, quando ela foi para a França para estudar, assim, era difícil, né? Ela não tinha muitos recursos, então parece que ela teve momentos onde ela estava muito magra. E aí tem alguns momentos aqui no livro onde a autora coloca algumas fotos da Marie Curie e escreve assim: olha aqui como ela estava rechonchuda como uma maçã. Esse é um dos comentários que eu lembro, mas em vários momentos ela coloca fotos ou faz comentários sobre como estava a aparência da Marie Curie, que eu achei, assim, desnecessário. Com um tom, assim, que eu senti um pouco ofensivo, sabe? Tem uns devaneios, assim, uns pensamentos meio desconexos. Tem um momento onde ela vai comentar do primeiro namorado da Marie Curie, e aí ela coloca uma foto dele e também coloca uma foto do Pierre, que foi o marido, né? Com quem a Marie Curie se casou. E aí ela faz uns comentários sobre serem bonitos, sobre terem uma boa aparência. O de cima é o primeiro namorado e o de baixo é o Pierre, o marido dela. E ela escreve o seguinte: ah, danadinha. No fim das contas, nossa CDF gostava dos bonitões. Sabe, eu li e ficava assim, cara. Aí coloca uma foto do lado aqui. Aqui. Uma foto do Jeffrey Dahmer, um serial killer, canibal, saiu inclusive recentemente uma série aí sobre ele. E ela fala, mas olha aqui quem também era muito bonito, o Jeffrey Dahmer. E ele matou não sei quantos garotos. Eu fiquei, gente, que isso? Que isso aqui? Então são muitos achismos, muitos devaneios, muitas coisas desconexas, coisas sem noção. E eu ficava, o que rolou? Cadê aquela ideia inicial do livro que era refletir sobre esse processo de luto? Por mais que ela fale, esse não é um livro sobre luto, mas aí ela começa a falar sobre luto, aí depois ela não fala mais sobre luto. E aí no final, ela fala que ela queria sim falar sobre o processo dela de luto e falar do seu marido Pablo, mas que ela não conseguia. Então não escreve o livro. Eu acho que ela teve dificuldades em expor como foi o seu processo, como foi a sua vida com o seu marido e o seu processo vivendo sem ele. E tá tudo bem.
Você não é obrigada a conseguir falar sobre as coisas. Tem assuntos que são mais sensíveis, né? Que não é todo e qualquer assunto que a gente entra facilmente. Mas daí, então, eu não vou me propor a escrever um livro sobre um assunto sobre o qual eu não consigo falar. Ficou meio esquisito pra mim isso aí. Tem um outro momento no livro que eu achei também muito estranho. Depois de 4 anos que o Pierre tinha morrido, a Marie Curie se envolve com outro homem que era casado. E não estou aqui para fazer julgamentos, condenar ou aplaudir atitudes de ninguém. É a vida da Marie Curie e, como eu disse, aqui a gente nem tem tantos detalhes sobre o que aconteceu, como foi, ela vai nos falar algumas coisas. Mas o que me incomodou é que eu senti que a autora, ela atacou muito a mulher traída, a esposa desse homem que teve um caso com a Marie Curie, sabe? E aí tem um momento que ela fala: a esposa já tinha aceitado diversas infidelidades do marido, mas quando soube que ele estava tendo um caso com a Marie Curie, ela surtou. Dá a entender que assim, já que ela aceitou tantas infidelidades, que custava aceitar mais uma? E ela usa a palavra, me parece que ela era louca, surtada, não sei o que, sabe? Atacando uma outra mulher que provavelmente vivia um casamento terrível, com diversas traições, e ela tinha, salvo engano, 4 filhos com esse homem, e isso a gente tá falando o quê? Década de 30? Divórcio, né? Separação não era algo tão simples, como essa mulher ia se manter com os seus filhos, se ela se divorciasse, e toda essa questão dessa moral mesmo, né? A mulher não era bem vista, a mulher desquitada, a mulher separada, enfim. E ela atacou muito essa mulher traída, como se ela tivesse sido errada assim, ela confronta a Marie Curie, essa esposa, e faz ameaças, tipo assim, você tem que sair de perto do meu marido, etc. Eu não tô defendendo também a postura dela. E quem sou eu para defender ou julgar, como eu disse? Mas eu achei bem estranha, assim, a postura que a Rosa Monteiro adotou aqui, de condenar tanto essa mulher, que estava provavelmente em sofrimento. A Marie Curie também viveu um grande sofrimento quando ela viveu esse caso aí, porque isso veio a público, isso saiu nos jornais, e as pessoas tentavam desmerecer o trabalho da Marie Curie por conta disso. Tipo, olha aqui essa cientista que vocês querem premiar, olha aqui o que ela faz na sua vida privada, algo desse tipo. Entendo todo o sofrimento que a Marie Curie vivenciou por conta disso. E o cara, né, gente, o homem que era casado e já tinha traído a esposa várias vezes e se envolve com a Marie Curie, ele fica ali, assim... Pouco se fala dele. E por fim, um outro ponto que me incomodou muito é que durante o texto nós temos hashtags. Do nada, assim. É uma frase comum, do nada ela lança uma hashtag em alguma palavra. E eu não entendi pra que isso. É pra deixar o texto moderno, sei lá. E deixou terrível isso. Se fizesse sentido, não sei se fosse um livro que tivesse alguma coisa a ver com redes sociais, né? Não sei, onde os personagens se comunicassem pelo Instagram, pelo Twitter, mas não é o caso. Estamos falando aqui de uma época que nem internet existia. E beleza, ela tá escrevendo agora, a Rosa Monteiro escrevendo agora na contemporaneidade, mas essas hashtags no meio do livro eu não entendi nada e deixava feio. Deixa feio. Às vezes eram algumas frases até legais, interessantes assim, e do nada uma hashtag no meio e eu ficava, nossa. Eis aqui a minha opinião sobre esse livro, que infelizmente eu não recomendo pra vocês. Não é um livro que vou recomendar por aí. Talvez eu tente algum outro livro dessa autora futuramente, não sei. Atualmente não tenho vontade. Mas é isso. Tá aqui então um livro com um título belíssimo, dos títulos mais lindos que eu já vi. Eu fico muito triste que esteja em um livro que eu não gostei. Se você já tiver lido esse livro, me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você gostou, se não gostou. Através desse vídeo, eu acho que vocês não vão ficar com vontade de ler esse livro, né? Não é um livro que eu recomende, mas talvez seja um livro que você já queria ler por outros motivos, então me conta aqui nos comentários. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!